seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores e Oportunidades. Aqui a gente gosta do perrengue. Caso bonito, história de sucesso, a gente escuta também, porque todos os nossos convidados são pessoas muito bem-sucedidas, mas elas estão aqui para contar tudo o que deu errado. E por isso que é tão interessante. É o oposto das redes sociais, que todo mundo é bonito, rico, feliz. Aqui a gente conta histórias reais de bastidores. Eu sou Olga Fonseca, sou diretora de marketing da Flex do Brasil, uma empresa que faz parte de um grupo europeu com mais de 100 anos de descanso, e te convido para conhecer o site da Simons Colchões, simons.com.br, com lançamentos incríveis. Você vai dormir no melhor colchão do mundo. Vai mesmo. Concordo. Porque ela já dorme e eu também. Nossa convidada, você tem que dormir também. Nem sei qual é. E para dividir essa jornada comigo, eu tenho aqui do meu lado minha Batman e Robin, minha companheira, minha parceira, amiga da vida inteira, Renata Mordal, que é gestora de processos de negócios na Netwire Global, que eu também é nossa apoiadora, e eu te convido para visitar o site para ver todas as soluções que eles têm em treinamentos corporativos, conteúdo e tradução para o mundo de negócios. E vamos começar já com o BO de hoje da Renata. Vou contar meu BO. Meu BO, assim, ele já faz um tempinho que aconteceu, mas ele é relevante. Colocar jantar romântico no calendário corporativo. Bom, você sabe, né, que o meu chefe, eu, enfim, somos casados, né, Alex e eu. E lá nos primórdios da empresa, quando a empresa saiu da incubadora, e a gente foi para o escritório, o Alex falou, vem, vamos junto. Eu falei, será? Então tá, então vamos junto. E aí fui. A gente trabalhava tanto, que não tinha mais espaço para o casal, assim. Era o tempo todo resolvendo projeto, atendendo cliente, e eu acho que faz parte de toda a empresa que está se estruturando e etc. Mas chegou um momento que a gente falou assim, a gente precisa definir um dia que a gente vai sair para jantar fora. A gente precisa definir um dia, um final de semana que a gente vai sair para viajar. Então, o que a gente fez? Foi ali, acho que por um período de 1 ano, mais ou menos, a gente começou a fazer agendamentos no calendário corporativo para conseguir ter uma vida social minimamente interessante, porque era só trabalho. Mas foi uma época muito legal, foi uma época muito divertida, valeu a pena, todo esforço, né, se converteu em bons frutos aí para a empresa, então foi um período, mas, enfim, perrengues nos bastidores que ninguém vê. Que ninguém vê. E ainda não tinha home office, né? Para aparecer o calendário corporativo. Exatamente. Não tinha tanta vergonha, né? Não. E o seu? Bom, meu BO de hoje foi que eu esqueci meu BO, agora que estava contando. E aí meu filho, que é nosso produtor aqui, veio e me lembrou, poxa, mãe, lembra quando você recebeu uma proposta para ir justamente para a Flex do Brasil e você estava fazendo um projeto, que eu estava fazendo um projeto com uma consultoria e que eu estava adorando, que era o lançamento do Venda de Valor com a Priscila Plaça. E eu estava trabalhando, estava um projeto assim super bacana, e a Flex me chamou para trabalhar. E para entrar nessa vaga, e eu fazendo, nossa, o que eu vou fazer? Só que eu estava no meio do projeto. E aí eu falei, não. Falei, não vou. Fiz a entrevista, todo o processo seletivo, tal. Falei, não. E falei, não vou, por quê? Porque eu estou entregando o projeto. E aí, só que para eu falar não, eu passei por assim, uma decisão, porque é uma decisão que muda bastante a vida. E aí, meu filho estava lembrando que eu fiz um bloquinho de prós e contras, né? Tipo análise SWOT, né? A gente faz análise SWOT para a vida, da vida. E aí ele foi lá, me ajudou, e eu falei, poxa, essa é uma decisão também que impacta todo mundo, e foi aquela maior, eu falei, não. Só que as coisas, quando tem que ser, elas de fato acontecem. Eu entreguei o projeto, passaram assim uns 6 meses, 5 meses, 6 meses, e eu recebi o contato de uma headhunter. E falando sobre uma empresa de colchões, tal, eu falei, não tem outra. Eu tenho certeza que é a Flex, ou seja, ainda não preencheram a vaga. E eu quero, agora, entre os prós e contras, agora eu quero aceitar esse desafio. Já entreguei o projeto, eles não vão sentir tanto ali a diferença.
E eu liguei pro presidente da empresa na época e aceitei. Ele falou assim, só que você vai ter que voltar pro processo seletivo. E eu fiz todo o processo seletivo de novo. E é óbvio que eles me perguntaram, poxa, mas como é que eu vou saber que você vai aceitar agora a vaga? Eles estavam até meio com raivinha de mim. E eu falei, olha, justamente porque eu não aceitei a vaga, porque eu estava no meio de um projeto. Então, é difícil eu largar as coisas no meio. E eu não aceitei algo que eu queria muito, por conta disso. E agora eu estou aqui aceitando. Resumo, eu acho que daquela sala ali, de quem fez a entrevista comigo, eu sou a única que está ainda na empresa. Vou completar 6 anos de Flex do Brasil agora. Muito bom. Esse foi meu BO. Mas vamos saber o BO da convidada de hoje? Vamos falar da convidada de hoje. Vamos saber os BOs dela. E a nossa convidada de hoje, então, é Lígia Antoniali Bruni. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Lígia. Obrigada pelo convite. Bem-vinda, Lígia. Primeiro podcast da vida. Que legal! A gente estreando você no podcast. Fica tranquila que vai ser muito divertido. Vamos lá. A Lígia, ela transformou uma carreira em jornalismo em uma trajetória de sucesso no mundo corporativo. Ela foi formada pela Pontifícia Universidade Católica em Campinas e pós-graduada em comunicação pela FAP. Também iniciou sua jornada contando histórias como repórter, produzindo vídeos corporativos, até perceber que queria mais do que narrar histórias, ela queria criá-las. Foi assim que ela ingressou no universo do marketing, atuando inicialmente no segmento de eletrodomésticos de luxo. Posteriormente, migrou para a indústria química, onde atua há mais de uma década com foco em aplicações industriais. E atualmente é gerente global de marketing na Cargill, liderando estratégias para os segmentos de adesivo, revestimentos, selantes e elastômeros. Só palavras difíceis aqui, vamos entender um pouco sobre isso hoje. Bom, mas para começar o nosso episódio de hoje, a gente vai falar do lema dessa nossa convidada. E o lema é o seguinte: o que fazemos é o que somos. Então, Lígia, diga para nós o que está por trás dessa frase. Bom, eu sou muito verdadeira e as coisas comigo foram acontecendo muito naturalmente. Então, por isso que eu escolhi essa frase, porque exatamente o que a gente faz é o que a gente é. E eu fui colocando, em todas as minhas experiências, eu fui colocando muito do meu sentimento, muito do que eu acredito em todas elas. E hoje eu sou muito realizada e feliz com o resultado que isso me gerou. Lígia, a sua frase é maravilhosa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. O que fazemos é o que somos. Penso, logo existo. É muito filosófica, mas ao mesmo tempo ela é super prática, né? É o que a gente faz, que é o que a gente é. Isso que importa, é o mão na massa mesmo, para definir quem a gente é. Eu amei essa frase. Obrigada por compartilhá-la com a gente. E acho que é uma história muito inspiradora. Vamos entender um pouco melhor, porque a Lígia, ela começou com jornalismo, então ela contava histórias e ela passou a querer criá-las. Mas você lembra o que te fez lá atrás escolher o jornalismo? Lembro. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de falar, sempre gostei de aparecer. Então, assim, tinha uma câmera, eu pegava o microfone. E daí, naturalmente, todo mundo falava, ela vai trabalhar na televisão, né? E daí, naturalmente, eu fui. Chegou na época, tem que decidir, jornalismo. E meu pai e minha mãe falavam, mas tem certeza, filha? Parece que não vai precisar de diploma daqui a alguns anos, tal. Não, é isso. Já tinha isso. Eu ouvi isso também, sabia? Quando eu entrei. Precisa, você consegue tirar certificado de jornalista hoje, mas isso aconteceu faz pouco tempo, né? Sim, mas já se tinha falava isso. Eu falei, não, tá tudo certo, é isso, ponto final, assim. Não questionei, fui, fiz vestibular, fiz a faculdade e me formei. Só que durante o processo que eu fui fazendo na faculdade, no primeiro ano eu já fiz estágio. Porque, assim, você tem a certeza, mas não tem, né? Com 18 anos. Fica buscando os elementos ali. Então, assim, eu não sabia o que eu queria, mas eu sempre soube o que eu não queria. Então, eu partia desse pressuposto. Então, eu conheci uma amiga, o tio dela tinha uma editora que editava um programa de entretenimento. Eu falei, ok, quero aprender a fazer edição de vídeo. E fui. Trabalhei de graça. 1 ano. Daí depois... Quando foi isso, Lígia? Isso foi... Eu entrei em 2004. 2004. Exato. Era assim, tá, gente? Era assim nessa época, tá? A gente graça, fazia estágio de graça. Eu fiz também. Eu também fiz. E porque
no primeiro ano você não consegue estágio. Você trabalha de graça, você não trabalha, né? E daí fui de graça e foi super legal. E daí depois eu fui fazendo vários outros estágios. E no meu último estágio, eu entrei numa emissora local e fui trabalhar como jornalista mesmo. E lá eu tive a oportunidade, trabalhei, né, como repórter e também trabalhei fazendo matérias de entretenimento, que é o que eu mais gostava. O que fazemos é o que somos. Exato. E daí, mas nesse primeiro momento, eu gostava do jornalismo, mas eu não sentia que era aquilo. Que era aquilo. Olha só. Mas enfim, mas eu estava trabalhando, feliz, colocando, e assim, sempre colocando muita criatividade dentro do que eu conseguia fazer. Por isso que eu gostava muito da área do entretenimento, porque era mais aberta. E daí eu fui Mas assim, eu comecei a perceber que dentro dessa emissora tinha algumas campanhas de endomarketing e tinha campanhas também de marketing para o público. E eu achava interessante, mas eu ainda não tinha tido o estalo. E daí eu saí dessa emissora e eu fui para São Paulo trabalhar numa agência que fazia vídeos corporativos. Então, eu comecei a ficar muito dentro das empresas. E para grandes empresas. A gente fazia para o Grupo Odebrecht, por exemplo. E daí, eu comecei a vivenciar aquilo e eu gostei. Uau, o mundo corporativo é legal, pode ser legal. Exato, viu, jovens? E daí, eu peguei e falei... Eu gostei disso, eu gostei como eles pensam. Eu olhava a estratégia, né? Porque daí tinha para cada vídeo. E eu via... Eu fazia as entrevistas, eu fazia a gravação, então eu conseguia entender tudo aquilo. Eu falei, eu acho que é isso. Mas eu não tinha certeza. E daí eu casei. Eu casei bem nova. Casei, eu tinha 24 anos. Uau. E daí eu peguei e eu voltei para Campinas. E daí quando eu voltei para Campinas, eu falei, não, eu vou procurar fazer alguma coisa com marketing, uma vaga em marketing. Vamos ver se vai dar certo. E daí eu consegui, e eu fiz uma entrevista com o Josimar Germano para essa empresa de eletrodomésticos de luxo, é uma empresa familiar. E assim, Josimar, muito obrigada. Ele abriu as portas do marketing para mim. E assim, foi muito importante ele ter feito isso na minha vida. Então eu sou muito grata a ele, e eu sou muito grata a essa empresa porque eu passei 4 anos e eu aprendi muito, assim, toda a minha base foi feita lá. E o que era muito legal lá é que era assim, era um marketing que era de luxo, né? Sim. Então, eram eventos que a gente fazia para arquitetos, eram produtos finais maravilhosos, de altíssima qualidade. Então, assim, era um marketing muito legal, muito glamouroso de se fazer. Você pode falar tinha o nome bastante da budget tinha bastante budget para fazer. Tinha budget para fazer, eu levava cliente para Itália. Então, assim, era muito legal. Maravilhoso. Era muito legal. E daí, e foram 4 anos muito maravilhosos. Só que daí chegou um momento que eu falei, eu acho que eu queria, como que eu vou alavancar minha carreira? E aquela coisa do mundo corporativo ainda tinha ficado em mim. Eu falei, eu queria, sabe? Eu queria ir para uma empresa maior. E aí foi quando eu passei no processo seletivo e eu fui para a indústria química. E eu cheguei na indústria química. Bom, conta para nós esse processo seletivo, dessa mudança do mercado de luxo para a indústria química. Bom, então eu saí, eu brinco que eu saí do porcelanato, né? E eu fui para uma área industrial. Então, assim, foi um choque. E quando eu cheguei na entrevista, eu olhei e falei, gente, enfim, né? Que diferente. E estava passando, no processo lá, antes de começar a entrevista, passou um vídeo da empresa, que era para explicar da hora que você acordava até a hora que você ia dormir, você se deparava com matérias-primas que poderia ser dessa empresa. E daí, na hora, assim, eu vi, tinha um carro de luxo, só que era uma estagiária. Eu olhei e falei, nossa, gente, isso tá estranho. E fiz uma piada. Como assim, né? Como uma estagiária vai entrar, dirigir um Porsche? E daí eu fiz uma piada. E daí, no meio do processo seletivo. Assim, você estava na avaliação, e aí você assiste um vídeo que te mostram para te vender a empresa e você fala, opa! Eu falei, jura isso? Mas assim, mas nunca, assim, mas na curiosidade e mais nesse lado leve da brincadeira. Eu falei, nossa, eu queria ser essa estagiária, né? E daí, na minha época, a minha chefe, segundo ela, depois ela me contou, ela falou, Lígia, eu te contratei ali, né? Foi super transparente, verdadeira. Sim, sim. E daí foi, assim, um grande perrengue, né? Porque você sair de um mercado para ir para outro completamente novo. E tinha
E tinha um adendo. Ele estava saindo de licença maternidade. Ah, sim. Então, assim, a gente ia ficar trabalhando juntas 3 meses. E depois ela ia ficar 6 meses fora. E foi um momento, assim, de muito desafiador na minha vida. Porque eu não conseguia entender direito a indústria química. As pessoas que são de humanas, eu acho que vão entender, mas, assim, a área de exatas não é Não é a nossa praia. nossa praia, né? Não é fácil. E a indústria química é uma indústria química, física também. Além da química, Sim. tem a física dos Não. eletrodos. E assim, Eu sei, Lígia. Era muito difícil. Daí eu lembro que eu sentava assim, eu falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Ela sai de licença maternidade. Ela ia Então, você estava sair. quase falando para ela, não pare agora, volta, segura mais um pouquinho, por favor. Daí assim, e era tão visível, porque eu sou muito transparente, que eu chegava no almoço de domingo, e a gente conversando em família, daí meu pai, pra minha irmã, como que tá lá no trabalho? Daí perguntava pro meu marido, como que tá lá? Eles me pulavam. Eles me pulavam, porque eles sabiam. Você tá desesperador. Ninguém queria saber a verdade, deixa ela quieta, não vamos perguntar que a gente vai piorar a situação. Então vamos estragar o almoço de domingo. Exato. Então eu tava desesperada. E daí, foram passando os dias, e ela assim... Nesse momento... Magda era minha chefe na época, beijo, luz da minha vida, ela. E assim... E ela entendia que eu estava passando por aquele momento desesperador, né? E daí eu olhava, falava, meu Deus, meu Deus. E surgiu um estalo. Eu falei, bom, eu estou aqui e eu vou dar o melhor de mim. Pode ser que não é o que eu esperava, né? Mas eu posso transformar isso. E daí eu comecei eu tenho uma facilidade de fazer conexões. Então, todas as minhas conexões, desde o vídeo que eu editava no meu primeiro ano de faculdade, no jornalismo, eu comecei a conectar tudo. E falei assim, se tá difícil para eu entender, pode ser que esteja difícil para o meu cliente entender. E eu fiz uma conexão que eu fazia muito quando eu trabalhava com eletrodomésticos, que era, eu não vendia direto para o consumidor final. Eu vendia para o especificador, e o especificador vendia para o consumidor final. Então, eu peguei e falei assim, eu vou fazer isso aqui. Eu não vou trabalhar só com a proposta de valor para o meu cliente. Eu vou trabalhar com duas, para o meu cliente e para a proposta de valor para o cliente do meu cliente. Tá. Para ele saber vender isso. Porque no final ele vai comprar se ele tiver um projeto para ele vender. E eu comecei a trabalhar com isso e trazer a experiência que eu tinha. Porque dentro do mercado de luxo, você trabalha com muita experiência. E daí... Você cuida desses detalhes, porque o que importa é é o resultado da experiência em si, né? A sensação. Sim. E daí eu lembro de um caso, assim, muito bacana, que eu tinha acabado de fechar. Eu ia participar numa feira de eletrodomésticos, então era 80, 100 metros quadrados o estande, tal. E eu fui, e eu tinha uma feira para fazer. Daí eu cheguei toda feliz para minha chefe, na época, né, na indústria química, quantos metros tem o nosso estande? E eis que ela me fala, acho que 25, 30. Eu falei assim, O quê? O quê? Daí ela olhou para mim e falou assim, Lígia, o nosso produto vem em frasquinho. A gente não tem os eletrodomésticos bonitos que vocês têm, né? Que você estava acostumado, que você estava acostumado. A gente não precisa de um espaço tão grande e tal. Eu olhei para ela e falei, eu não concordo. E eu vou te provar. E daí eu peguei e falei, ok, a gente não tem, era uma feira de plástico. Mas eu não posso usar elementos de plásticos para trazer. Qual que é a conexão que eu faço com o meu, na verdade, com o meu cliente e o cliente desse cliente? E eu não posso trazer essa experiência para dentro do stand? Ela falou, deve. Faça o que você quiser. Em 25 metros quadrados. Sim, Faço o que você acabei colocando lá, fiz uma cortina de fios, que é os polímeros que usavam. Assim, no primeiro momento... Mas trouxe vídeos, ilustrações para mostrar, né, os benefícios dos produtos que a gente tinha. E foi super legal. Dei, assim, a amostra, mas para as pessoas testarem. Então, eu fiz um kitzinho em cada mesa, coloquei a amostra para sentir, cheirar.
mexer Manipular. assim a tampinha, manipular. E daí foi ótimo. Então a gente conseguiu trazer essa experiência, mas para mim o principal reconhecimento foi que depois de, eu não lembro se foi 1 ou 2 anos depois dessa feira, teve a maior feira de plásticos do mundo, que é a Feira K. E o time global, ele falou assim, eles fizeram uma reunião comigo, Lígia, o que você fez isso, isso, isso? A gente quer replicar. Trouxe a experiência e a tangibilização. Porque no frigir dos ovos, todo mundo, quem faz humanas, biológicas ou exatas, é todo mundo humano, né? Todo mundo se conecta com história e experiência. Exato. Legal demais. Então, assim, quando eu entrei na indústria química e toda essa experiência ali mudou a chave. Então, assim, todo o medo, talvez, né, a insegurança de trazer veio comigo, eu absorvi isso, eu trabalhei e daí eu consegui, do meu jeito criativo, olhando sempre o consumidor, trazer um pouco de toda essa experiência que eu já tinha vivido, que era muito diversa, e eu consegui implementar. E isso foi, ao longo dos anos, eu tive muito reconhecimento dentro da empresa e a gente conseguiu fazer muita coisa legal. Eu acho que é importante a gente focar aqui também na questão de toda a experiência que a gente tem passada, ela tem um propósito para te gerar uma visão para conseguir fazer algo diferente. Então, veja, ela saiu de um mercado de luxo, de um eletrodoméstico, para ir para uma empresa altamente regulamentada e ela conseguiu conectar as pontas, né? Então, é importante que a audiência entenda isso. Todas essas experiências, elas podem ser muito bem aproveitadas. Às vezes, a gente não enxerga aquela conexão. Mas ela está em nós e aquilo gera, né, o próximo passo. Né? E você fez um projeto completamente diferente por conta desse background, dessa experiência anterior que te trouxe uma visão diferente de abordagem ali, né? E durante anos, assim, a América Latina, que era a região que eu era responsável, a gente... Em várias campanhas, em várias ações estratégicas, a gente virou benchmark Olha só. dentro da empresa. Que legal, que legal. Ô, Lígia, mas aí você falou que entrou e a sua chefe saiu em 3 meses. Quantas pessoas tinha na área? Como é que funcionou isso aí, esse BO? Isso é engraçado, porque durante a entrevista, na primeira entrevista do vídeo lá, que eu fiz aquele comentário, falei, ai, que bacana, né? Eu falei, gente, tô numa multinacional. A propósito, você mudou o vídeo também? Teve essa chance de mudar o vídeo? Eu acho que eles pararam comigo. Mas aí, nesse mesmo momento, eu falei, nossa, estou numa multinacional, né? Venci na vida. Quantas pessoas fazem parte da área de marketing? Ela falou, eu e você. Mas para aquela divisão, porque eram várias divisões, então eram vários times. Ela falou assim, eu e você e a minha filha que está na barriga, né? Que ela estava gestante. Claro. Então, eram nós duas. E a gente ficou junto 3 meses. E depois eu fiquei 5 meses sozinha. E foi uma super experiência também. E a gente teve outra feira, depois da Feira do Plástico, que foi a Abrafate, naquele ano. E, enfim... E como na Feira do Plástico, eu tentei sempre trazer a experiência, trazer um olhar diferente para os estandes e para as campanhas. Você mencionou esse projeto, assim, ele foi um dos projetos que você mais se orgulha? Tem um que você olha, assim, na sua carreira e fala, esse é o projeto que eu mais me orgulho de ter feito? Eu não tenho um projeto que eu me orgulho de ter feito, porque eu fiz muito projeto, assim, muitos projetos legais. Mas, assim... o que eu mais me orgulho é de como eu trago a minha verdade, como eu trago o cliente e como eu trago a criatividade, que foi algo que é a minha essência, para cada projeto. Então, assim, eu não vou te falar, tem um projeto, mas como eu consigo trabalhar esses conceitos dentro de cada projeto. E quando a gente fala dentro de uma indústria química, hoje já está mais diferente, mas você olha há 10 anos atrás, muita gente que era de marketing era gente que veio do laboratório, era marketing. Sim. Conhecia muito do produto, era pessoa técnica. Para poder falar sobre o produto. Então, assim, você romper alguns conceitos, né? Você trazer propostas novas, era algo mais desafiador. Então, mas eu sempre consegui trazer isso dentro dessa verdade e
dentro de uma criatividade. Então, eu me orgulho muito disso, sabe? De imprimir o que eu acredito, por isso da frase, né? Sim. O que eu acredito dentro desses projetos. E teve algum projeto que você não se orgulha de ter feito? Você não precisa contar em detalhes se não quiser. Não, porque eu acho que sempre tem uma experiência. Eu sei que é bonito, é um discurso lindo falar, mas assim, sempre tem uma experiência. Eu acho que isso é válido, porque depois você aprende e depois você melhora. É aquilo, né? O Rony, ele fala muito, o Rony que era o CEO da reserva, ele fala, primeiro a gente faz, depois a gente melhora. E eu acho que é isso mesmo. Tem que se expor, tem que fazer. Tem que errar, né? E aí, Lígia, você entrou nessa empresa e foi nessa empresa que você se tornou líder? Como é que foi essa transição? Sim, eu me tornei líder lá, mas a área de marketing sempre foi muito pequena, assim, porque a gente está falando de uma empresa de especialidade. Então, era uma empresa pequena. E hoje, dentro da Cargill, a área de marketing é uma área robusta, a área industrial, mas ela é muito verticalizada. Então, tem a área de estratégia, a área de comunicação, a área de digital. Então, hoje, eu não tenho ninguém respondendo diretamente para mim. Já tive, mas não tenho ninguém respondendo para mim. Mas o que eu vejo é que a área de marketing, e eu sempre tive muito disso, de que a gente precisa trabalhar com todas as áreas. Porque é uma área ali muito central. Então, você tem que falar com o time técnico, tem que falar com vendas. Você está ali no meio, né? Segurando todos os pratinhos, assim, né? Para tudo funcionar. Então, o que eu sempre trabalhei muito dentro dessa questão de liderança dos projetos de marketing foi influenciar de uma maneira muito natural todos os stakeholders. Então, porque não necessariamente, né, o nosso projeto era marketing, mas não era um projeto talvez da área técnica ou, enfim, do customer. Mas como que você envolve todo mundo e coloca todo mundo a fim de fazer aquilo acontecer, né? Então, eu acho que essa foi a grande liderança ao longo desses 10 anos e eu consegui fazer isso muito bem e não com uma liderança falando, olha, vamos fazer top-down. Mas assim, porque é muita paixão. Eu consegui, gente, me apaixonar pela química. E isso é muito legal. Então, assim, a gente tem um surfactante, a gente tem uma... Tem o quê? Surfactante. A gente tem Ela se apaixonou por um surfactante. Não, agora a gente tem uma alternativa ao isocianato. Isso é muito apaixonante, entendeu? Muito legal. Então, assim, eu acho que trazer essa paixão, e quando você mostra isso, e dentro de uma estratégia muito bem montada, né? E dentro de um ambiente legal, um ambiente fã. Eu acho que as pessoas querem fazer parte disso. Então, eu acho que essa liderança foi muito construída ao longo desses 10 anos, com essa liderança não tão direta, mas indireta. A influência, né? O poder da influência. E como é que foi essa transição dentro dessa história? Você estava nessa outra empresa e aí você foi para a Cargill, que você está agora. Como é que funcionou? Como é que foi isso? Bom, a Cargill, ela comprou uma parte dessa empresa no mundo. E daí eu fui, né? Porque era essa área industrial e eu fui para a Cargill. E aí a gente foi para um mundo muito maior, né? A Cargill são 160 mil funcionários no mundo. Então, a gente saiu... Gigante. Gigante. A gente saiu de uma empresa que era bem pequena, né? E fomos para uma empresa muito grande. Então, tem toda a questão de cultura, adaptação, que sempre acontece. Mas eu tive uma grande oportunidade durante esse tempo. Porque quando a gente foi para a Cargill, e daí estava toda a liderança estava trabalhando para ajustar como ficariam, né, essa integração, como ficaria o marketing, como ficaria a vendas, toda a estrutura. E daí surgiu a oportunidade de ter uma vaga para a área para trabalhar com a área de adesivos, tintas, selantes, elastômeros. E daí eu falei, nossa, será? E daí eu vou fazer um parênteses lá 10 anos atrás.
Quando eu entrei e comecei a trabalhar com essa área, eu trabalhava com essa área, trabalhava com plásticos, com lubrificantes, com petróleo e com home care. E quando eu, enfim, dentro desses 5 mercados, um dia eu cheguei e falei para minha chefe, olha, eu fico com 4, posso te dar só um? Ela falou, qual? Eu falei, o de tintas, adesivos, selantes. Isso aí, e eu não tô tão elastômeros. apaixonada. Isso é uma primeira. Eu falei, é muito técnico, é muito difícil. Eu falei, cuida só desse, você, eu cuido do resto. E daí ela falou, eu vou te mandar para um treinamento técnico. Eu fui para Holanda, fiquei uma semana dentro, fazendo treinamento técnico. Enfim, e daí, 10 anos depois, você assume a área. Essa possibilidade, eu me candidato e eu assumo a área, globalmente. E assim, quando a gente pensa na trajetória, eu penso nessa trajetória, e antes de vir aqui para o podcast, eu estava pensando, né, em tudo, para lembrar, falei, gente, assim, é o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. E é muito exemplo disso. E aí, hoje, nos almoços de domingo, a família pergunta para você como tá o trabalho. Eles perguntam e, assim, eu sou muito feliz em falar dos meus projetos. Eu confesso que eles não entendem alguns, porque essa questão da área técnica é mais difícil. Mas, assim, eu estou muito realizada e muito feliz com tudo que a área química me proporcionou nesses últimos 10 anos. Sabe o que eu queria saber? Se teve algum conselho que você recebeu na sua carreira que foi muito importante, mesmo que você não tenha seguido lá naquele momento, né? Teve algum? Assim, conselhos eu acho que a gente tem sempre vários, mas uma coisa que me marcou muito não foi um conselho, mas foi uma observação. Então, de cultura. Eu sou uma pessoa muito expansiva e eu gosto das coisas, eu sou prática, sou ágil, então aqui, ó, vamos fazer. Só que o tempo da empresa é diferente do tempo que muitas vezes a gente gostaria, né? Então, eu lembro que, culturalmente, a empresa evitava conflitos. Então, e eu aprendi isso, porque assim, para mim, vamos ligar, vamos resolver, dentro de uma reunião, temos 5 pessoas, vamos resolver, tá tudo certo, acabou. Resolve já, qual que é o problema? Não, então assim, eu aprendi que você conversa com as pessoas antes, você alinha, e você vai para reunião, e daí você chega num consenso, assim, sem conflitos. Isso demanda muito mais energia, mas é muito mais tranquilo, né? Assim. E eu, então não foi um conselho, mas foi algo que eu aprendi observando que todo mundo fazia isso porque era cultural da empresa. E hoje eu carrego isso para mim sempre. Ainda mais quando eu venho com as minhas ideias mais arrojadas. Mais ousadas. Então, eu uso dessa estratégia para trabalhar e conseguir, enfim, antes de apresentá-la. Ô, Lídia, sabe que isso é uma aprendizagem muito importante. E você falando, eu também tive esse momento na minha vida. E observando um consultor que atuava em uma empresa que eu trabalhava, e eu falava, poxa, como ele consegue com situações que, assim, as pessoas estão em conflitos? Porque em alguns momentos, especialmente ali com direcionadores de empresa, você tem conflito em uma área que não integra com a outra. E como marketing, né? Eu também sou de marketing, é exatamente isso que você está falando. Você fica ali no meio, porque você precisa tirar e integrar todas as áreas. O marketing é um integrador especialmente dentro de uma indústria, né? Uma indústria química, que eu também já trabalhei. Você integra as áreas, então você fica ali sabendo de tudo. Se tem alguma coisa, nossa, o comercial tá meio tretado com a produção, você vai saber, e porque às vezes eles nem conseguem dar uma entrevista, alguma coisa. E aí, como você une isso? E é exatamente esse jeito. Eu perguntei para esse consultor, como é que você faz isso? Eu sei que as pessoas ali estão super contra. Como é que elas vão para uma reunião e aí acontece a mágica? Ela falou assim, porque a mágica não acontece na reunião. Isso esse é o ser humano, essa é a questão, vamos dizer assim, política. Você alinha antes, você não expõe pessoas no momento, você alinha antes para chegar numa reunião. Sim, demanda mais energia, mas em suma é
é isso que você tem que fazer, ainda mais quando você está numa área de integração ou numa liderança, né? Ô, Legal Olga, mas isso. sabe o que eu quero saber agora da nossa convidada? Uma Sei. fria que você entrou e como é que você fez para sair dela? Ai, meu Deus. Eu acho que fria a gente tem bastante, né? Mas eu lembro... Gente, deixa eu pensar aqui. Olha, tem uma fria que vem, que vira... Até hoje a gente fala e brinca sobre isso. A gente estava fazendo uma feira no México. E daí vinha um dos nossos responsáveis técnicos dos Estados Unidos, que ele cuidava também de toda a Américas, e para fazer uma apresentação técnica. E, de repente, quando eu vejo, a apresentação dele estava no último dia, no último horário. Eu entrei em desespero. E aconteceu o que eu imaginava. Quando a gente chegou, não tinha uma pessoa para assistir a apresentação técnica dele. Uma. Não tinha nenhuma. Todo mundo já tinha ido embora. Só você. Eu lá, esperando ele. E daí, era uma situação muito complicada. Horrível. Constrangedora. Muito constrangedora. E daí a gente saiu, não teve apresentação, né? E desde então, a gente continua trabalhando junto. E daí, assim, toda vez que vai ter uma apresentação, eu já entro em desespero quando eu sei que é dentro de uma feira com ele, porque daí assim, depois disso, ok, a gente só vai apresentar se for dentro de tal horário. Assim, eu não preciso estar no melhor horário, mas eu não posso estar no último horário do último dia. Claro. Acabou. E daí, graças a Deus, isso nunca mais aconteceu. Olha só. Mas... E como você lidou ali com ele, com a frustração da pessoa que estava apresentando? Desculpa. Não, é complicado, né? Acho que talvez o jeitinho latino, né? Calma, ai, que chato, mas é esperado. São 5 dias de feira, era uma feira muito grande. Então, assim, todo mundo já tá cansado, já foi embora. Infelizmente, a gente não conseguiu horário melhor, tal. Assim, não era minha culpa, não fui eu que coloquei ele naquele horário, naquele dia. E a gente não tinha negociação com a feira, né? Quando eles que determinam ali. Então, mas foi isso. Caramba! É constrangedor, né? Porque você se sente responsável pela pessoa ali, né? Sim. Teve alguma vez que você improvisar demais também? Alguma situação que você teve que improvisar demais e aí você falou, nossa, aqui foi a criatividade da Lígia tendo que aflorar ali nos 45 do segundo tempo para fazer a coisa acontecer. Foi uma feira. Feira é um prato quente, né, gente? Se a gente pra tudo acontecer. Se a gente fizer um episódio de feira com marqueteiros, nós vamos ficar... Vai ter uma temporada extra só de episódio. Mas conta da feira. Eu criei a Nossa Senhora da Feira, porque eu rezava pra Nossa Senhora da Feira sempre antes. E daí a gente... E nessa busca por trazer experiências, né? Vamos trazer experiências. Eu quis colocar uma cachoeira dentro de um stand. A gente já marketing, sabe. A gente já sabe o que vai acontecer com isso, né? Porque daí ia mostrar que o nosso produto, ele era... A água não interferia, né? Falando assim. Então, assim, ele era resistente à água. Eu queria uma cachoeira, ia estar o produto passando lá e tal. Funcionou tudo bem aqui, né? Aqui estava perfeito o projeto. Tá daí bem não, daí a gente conversou, daí eu conversei com quem ia fazer o projeto. Não, Lígia, dá. Pronto, é o que eu quero ouvir. Minha ideia vai se concretizar, tá feito. E daí, vamos, acho que alguns dias antes da feira, assim, começar. Lígia, não vai dar. Não vai dar. E daí eu falei, meu Deus do céu. Mas, de novo, daí, né? Conexão. Então, assim, qual que é o plano B, C, D, E e F? E daí a gente transformou, a gente mudou a cachoeira. Daí eu tinha vídeo de laboratório, assim, vídeo gravado com celular. Mas eu fiz minha experiência com vídeo. Daí eu fiz o vídeo, né? E daí coloquei um telão gigante do espaço toda a cachoeira. Era um vídeo representando isso, mas com vários elementos, bonito. Ficou um telão lá. E resolveu. E ficou melhor. Acho que ficou até melhor. Ficou melhor no do final que das contas. Eu não sei se ficou melhor, mas que reduziu o número de perrengue que durante uma poderia. feira. A gestão do risco do processo ali. Total. Gente, não tem um
marqueteiro que não tem uma ideia sensacional, mas que dá uma execução péssima. Não existe isso. E às vezes você fala, porque quantas vezes eu já falei isso numa Nossa Senhora da Feira, que eu também rezo para ela? Quantas vezes eu já falei, meu Deus, por que que eu fui inventar isso? Por quê? Eu acho que é uma situação assim, porque justamente a criatividade, ela tem a inovação e tal, para você fazer alguma coisa diferente, tem que você vai ter algum problema. Em algum momento você vai ter algum problema. E uma feira, por que que dá tanto BO, né? Em feira? Porque, assim, são 5 dias. A montagem da feira, fala um pouco isso, assim. Por que que você acha que dá tanto BO em feira, Lídia? Olha, eu acabei de fazer uma feira na Alemanha. E com o time, sendo que dentro do time a gente não tinha ninguém na Alemanha. Uhum. Então, assim, mas essa foi, assim, bem... Não tivemos BOs, assim, nenhum BO a esse ponto. Mas eu acho que tem, porque... De novo, trazer experiência não é fácil. Porque se você colocar um monte de banner, acabou, sua feira tá fácil, sua mensagem tá ali. Mas você não se diferencia ali, você tá no momento de expor, né? Exato, né? Tá ali. Fazer difícil, né? Quando você quer fazer diferente, quando você quer impactar, na verdade, você precisa ser um pouco mais ousado. E daí vem algumas ideias bem mirabolantes, né? E vem algumas ideias legais que você consegue executar. Mas é uma questão, é isso, eu acho que no final é você querer deixar a sua marca, deixar ali, ó, olha, eu impactei essa pessoa de alguma maneira. Vou falar um pouco agora sobre, assim, ser mulher no mundo corporativo, né? Nessa temporada a gente trouxe algumas mulheres, né, para falar um pouco, né? E aí, se a gente pensasse assim, se ser mulher no mundo corporativo fosse um superpoder, qual que seria o seu superpoder? Bom, eu acho que assim, todas as mulheres têm um superpoder em comum, que é a intuição. Fato. Então, assim, eu tenho a minha e eu sigo ela, eu escuto ela e eu sigo ela muito, 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 muito. Mas eu acho que todas as mulheres deveriam olhar, escutar a sua intuição, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito forte e é um diferencial. Mas dentro do meu superpoder, eu acredito que seria a questão de influenciar, mas naturalmente, né? Eu acho que esse eu coloco como sendo o meu superpoder, assim. E isso é excelente, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. É verdade, poder de conexão, né? E nessa temporada a gente ouviu 2 vezes já sobre intuição, né, Olga? Sobre seguir a intuição e como isso é importante, né? A gente ouviu 3 vezes. 3. De 2 homens e da Lígia agora. E é super importante também a gente ver a questão da intuição, porque você não tem todas as ferramentas para decidir, todos os dados para decidir, mas você precisa fazer alguma coisa. E é aí que você entra com a intuição. E é interessante você colocar isso, que é uma característica feminina, né? Porque a gente, como mulher no mercado corporativo, se inspira tanto em homens, né? As características de homens durante séculos influenciaram muito o mercado corporativo. E não raras as vezes, você deve ter vivido isso em indústrias químicas e tal, mas não raras as vezes eu já tive em reuniões com mais de 20 pessoas que eu era a única mulher da sala, né? Enfim, a gente tem vários desafios nesse sentido. Só que então a gente se inspira em coragem, arrojamento, que vai sem medo de errar, disciplina, que são algumas características, né? Até a disciplina eu acho que não tanto, mas tem algumas características do universo corporativo, muito a característica masculina. Mas a intuição que muita gente falou é uma característica originalmente
importante, assim, né? Atribuída muito mais às mulheres, à maternidade, à mãe. E é muito interessante você falar sobre isso. E a gente tem alguns outros impactos que são diferentes para os homens, né? Então, assim, o ser mãe, o equilibrar pratinhos, né? Lidar com a rotina, manter uma carreira atuante, ser criativa, mas ao mesmo tempo não ter noites de sono porque está medicando para uma febre. Existem algumas coisas ali que... E você contou nos bastidores uma história, né? De início aí na Cargill, né? Que você tava para mudar e aí você se descobriu grávida. Conta pra gente. Então dentro desse... Enfim, depois quando eu entrei na Cargill, depois de um tempo, com as reestruturações, surgiu essa oportunidade, né, para ser gerente global, para essa categoria específica. E eu falei, bom, vou tentar. E eu me candidatei para a vaga e eu estava participando do processo seletivo. De repente, teve um feriado, um carnaval, e a gente estava aproveitando o feriado, tal, o carnaval, e depois eu ia receber a resposta, tanto positiva ou negativa, se eu tinha passado no processo seletivo, depois do carnaval, na sexta-feira. E daí eu lembro que era uma quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas, eu descobri que eu estava grávida. E daí, eu só lembro que eu cheguei em casa, que a gente estava viajando. Eu mandei uma mensagem pro meu chefe, na época, que morava nos Estados Unidos. E eu falei para ele, eu preciso falar com você hoje, agora. Ele falou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu falei, é o seguinte, eu já tenho um filho. Eu acabei de descobrir que eu estou grávida. E eu estou participando desse processo seletivo. E eu entendo as implicações que uma gravidez e que um neném pequeno demanda, principalmente da mãe, né? Porque eu já tenho um mais velho. Então, assim, eu não sei se a resposta que você vai me dar é positiva ou negativa, mas eu quero muito que você receba essa informação antes de você me dar essa resposta. Porque dentro do meu contrato de trabalho, está pedindo que eu tenha um tempo de viagem. Se minha gravidez for sem risco, tá ótimo. Mas se for uma gravidez de risco, eu não vou poder viajar, né? No Brasil, a licença maternidade é de 6 meses, mas você pode colocar mais 1 mês a mais por causa das férias. Então, ficar 7 meses afastada. Então, assim, eu mostrei tudo. Eu falei, eu entendo, é febre. No primeiro ano, todo mês tem que levar no pediatra, enfim. Eu falei, eu quero deixar vocês muito tranquilos. E se você quiser, eu me retiro do processo seletivo. Entendeu? Assim, falou, não quero mais. Mas, porque... E para mim também ia ser... Assumir novo cargo que você... Uma posição global, sabendo que eu vou sair em 6 meses, 7 meses, não sei, né? Assim, ia ser difícil também. Então, eu falei, eu quero que você leve em consideração isso. Então, ele falou, tá bom, obrigada pela sinceridade, tal. E daí, depois veio a resposta. E eles falaram, Lígia, a gente quer você. Então, grávida, com a licença maternidade. Com um bebezinho. Com um bebezinho. E foi muito, assim, eu fiquei muito feliz pela postura da Cargill de ter feito isso. Claro, né? claro. Muito eu fiquei feliz. até emocionada. E assim, para mim, foi muito mais desafiador, porque daí uma cobrança interna muito grande que eu tinha que fazer ali. Tinha 6 meses para fazer alguma coisa, porque daí eu já ia sair em 6 meses para depois voltar. E essa cobrança, né, olhando hoje, não faz o menor sentido. É sempre desproporcional, né? Sempre desproporcional. Sempre desproporcional. Mas assim, enfim, ali foi o meu motor, naquela época, foi importante. E depois eu volto. Então, eu voltei em abril do ano passado. Então, eu completei... recente! Muito recente. E eu completei, assim... Na Cargill, a gente tem o ano fiscal, né? Então, e eu completei, assim, 1 ano agora. E eu consegui, graças a Deus, implementar ótimos projetos, fazer excelentes feiras. E o time me recebeu de braços abertos. O time, tanto da categoria, quanto o time de marketing. E foi maravilhoso, assim, eu não poderia estar mais feliz. Mas foi muito lindo, assim, foi muito importante esse suporte da empresa nesse momento, quando eu não estava confiando. É esse o ponto, né? Que você estava disposta a... deixa pra lá, tá tudo bem, né? Deixa pra lá, eu cuido disso agora, foco nisso. E eles não.
vamos continuar, vai dar certo. Eles confiaram mais em mim do que eu É, mesma. Que você mesma. É. E isso é um tema comum aqui no podcast. É. As pessoas falam isso, né? E o papel da liderança também. E da cultura da empresa que realmente está mudando. Então, para alguém que se pergunta aí, será que está mudando? Será que a postura feminina está mudando? Sim, está mudando. A gente tem experiências no mundo corporativo e essa mudança cultural, que não é de uma empresa ou outra, que vem acontecendo. Ainda tem muito machismo, muita gente que não tem as mesmas oportunidades? Tem. Mas as melhores empresas do mercado já estão percebendo o quanto a mulher faz diferença. E não e isso é equidade, né? Não é claro que não é igual. Lógico, você tem 7 meses que você tem que se dedicar ao seu bebê. Mas a aprendizagem, a intuição e o negócio que isso gera também, e a receita, a riqueza que isso traz para a empresa também é muito legal. Então, parabéns, Lígia. Essa história é muito boa. Realmente uma história muito legal e que a gente espera que aconteçam mais com outras mulheres. E está acontecendo, eu vejo muito isso, está acontecendo, diferente de outras épocas. Que você falaria obrigada, tal, e você fez isso porque você pensou no impacto que isso traria para a empresa, né? Então, parabéns. Ô, Lígia, o que você acha que você deixa como marca nas equipes que você trabalha? A leveza. Ponto. Não dá para trabalhar num ambiente... Gente, ela é assim... Uma vez eu encontrei ela na academia e eu tava lá, assim... depois das 17h30, eu sou uma pessoa que eu perco a simpatia, assim, sabe? Eu não tenho muita energia, acordo muito cedo, dou o meu melhor, aí vai passando as horas, eu vou perdendo meio que a simpatia. Eu tava lá com o personal, levanta... E aí eu tô olhando ela aqui, ela na esteira. E ela na esteira, Sorrindo. andando, mas não é que ela tava sorrindo, ela tava gargalhando. E aí, assim, eu comecei a rir também. Aí eu cutuquei o personal, aí ele começou a rir também. Eu falei, o que será que ela tá rindo? Eu falei, não sei, mas eu quero rir também. E assim, ela ria. E ela ali caminhando e rindo, assim, rindo. Sozinha, do nada, sozinha, olhando o celular. Tava olhando o celular, e rindo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? E terminei ali, até comecei a rir, terminei meu treino até mais alegre ali, porque eu tava mal-humorada, tava falando, tá rindo, o que eu tô reclamando, né? Vou rir também. Aí eu terminei, falei, o que você tá vendo, né? E aí você tava assistindo um programa, né? Mas assim, eu odeio academia. Então, eu falo, eu preciso unir com alguma coisa que eu goste muito, porque assim, eu não consigo, de novo, eu não consigo fazer uma coisa se eu não tô ali presente, eu não tô sendo feliz. Porque assim, eu vim nessa vida para ser feliz. Sabe? Eu vi isso que é o que me realiza. Então, assim, como que eu vou fazer? Ok, eu tenho que fazer academia. Então, como que eu vou fazer da melhor maneira possível, que vai me deixar mais feliz possível? Então, eu utilizo de ferramentas para transformar o momento. Para transformar o momento. E foi isso. Mas, assim, eu acho que a leveza e não tenha medo de errar. Vai. Eu vou estar aqui. E se errar, a gente vai errar junto. Mas, assim, tenta fazer diferente. Não tenha medo de errar. E sempre com muita leveza. Eu acho é isso que eu levo. E é isso que eu faço. Eu acho que as pessoas, eu acho que quem trabalha comigo se sente seguro e fala, ok, se eu errar, né, dentro claro. de uma segurança. Mas, assim, eu não tenho medo de errar, não tenho medo de propor coisas novas, não tenho medo de falar. E sempre com essa leveza no dia a dia. E eu acho que é interessante isso também que ela apontou, porque, assim, nem tudo no mundo corporativo também, agora trazendo, né? Ela mencionou a questão da academia, de que ela não gosta de fazer, e ela achou uma forma. E isso é bem interessante, porque tem coisas que a gente faz que, às vezes, não é aquilo que a gente mais gosta de fazer. Mas achar a ferramenta certa para colocar o seu foco, né? E tornar aquele momento mais gostoso é muito importante. Essa é uma lição, um aprendizado bem legal para a gente ter, né? Vamos tornar os momentos desafiadores os mais leves possíveis, porque eles vão existir. Tem coisas que precisam ser feitas, independente se você gosta ou não. Mas pode ser feito de uma forma mais gostosa, né? E mais leve, né? E foi isso que eu tentei fazer quando eu me vi desesperada lá 10 anos atrás. Sozinha, assumindo a sua posição. Assim, como que... Para mim era muito difícil o químico. Assim, eu li as brochuras...
era difícil. Assim, como que eu vou transformar isso para ficar uma coisa legal, leve, divertida, né? E que seja interessante. Então, eu trago isso desde lá. E aí conectou, montou os vídeos lá naquele momento, reformulou a forma de apresentar e muda, né? Ô, Lígia, eu adorei você, cara. Eu acabei de te conhecer, não conhecia a Lígia antes. Eu adorei você, claro, é marketing. E você, o que eu aprendi aqui, né? Eu anotei várias coisas também. Mas você tem algo que eu me identifico muito, que eu acho que é o propósito do marketing, em qualquer lugar. É transformar, é criar, é trazer a vida. Então, você não consegue trazer vida de uma coisa morta, mas você consegue tornar mais interessante a indústria química porque é interessante. Essa tradução, essas conexões, conectar o que as pessoas esperam. Então, você trazer ali, né, no chão de ardósia, no terra batida, algo diferenciado. Então, e a proposta de valor para cada um, que é diferente, né? Pensar sempre no outro, eu anotei aqui. Mas a questão, eu anotei a intuição também, que a gente já falou. Isso. Mas o que você traz, que é o que eu acho que todas as pessoas precisam, é a paixão. A paixão latina é você trazer isso de uma forma global. Você conquistou uma empresa global com esse jeito, que aí eu acho que é o jeito que a gente tem latino, né? E isso é muito legal. E a expressão dessa paixão. Então, eu imagino você fazer uma feira na Alemanha. O que pode dar errado numa feira da Alemanha? Na Alemanha, tudo certinho. Né? E é tudo organizadinho, tudo certinho. Mas é trazer essa paixão. Vamos colocar uma cachoeira aqui. E isso é interessante demais. Então, eu agradeço a generosidade sempre, que todas as pessoas que vêm aqui contar, expor sua vida, sua história, compartilhar com a gente, tem uma generosidade muito grande. E eu agradeço, porque você encheu a gente aqui de luz e de paixão. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. O primeiro podcast foi ótimo, meninas. Obrigada. Eu tava até com medo. Falei, gente, o que eu vou contar, né? Enfim, mas é isso, que bom. Se eu encher essa sala aqui de luz e se eu inspirei de alguma maneira, eu já saio daqui super realizada. Muito obrigada. Foi uma delícia a nossa conversa, foi uma delícia. E agora eu tenho, eu sou de marketing também, e eu tenho uma lembrancinha para você. Obrigada. Que a Simmons, que é nosso patrocinador, que é a empresa que eu trabalho, não por acaso. E é um mimo. Adorei. E tem mais coisinhas aí dentro, tá? Ótimo. Só para que quebra. Só quebra, então cuidado, não vai deixar quebrar. Cuidado. Muito obrigada, Lígia. Obrigada a vocês, gente, um prazer. É isso aí, gente. Se você tem um BO interessante também, compartilha conosco, deixa nos comentários aqui do vídeo ou manda no direct do Instagram para nós. Até o próximo episódio.